Boa noite, gente. Tá todo mundo me ouvindo direitinho aí? Quem tiver conseguindo me ouvindo aí, tiver me ouvindo, pode dizer um oi. Boa noite para quem chegou. Oi, Ana. Saudade de tu, mulher. Oi! Tá falhando bastante. Será que Tá me ouvindo, Marcos? Tá, a conexão tá tô, minha tô, tá. tô te ouvindo aí? Tá conseguindo me ver? Me ouvir aí direito? Tô ouvindo, tô vendo. Tá, a conexão tá parando um pouquinho, mas agora tá melhor. Tá melhor, né, agora, né? Tá bem melhor agora. Mas eu acho. Será que a sua é a minha? Porque o sua tá parando bastante. Vixe, então é nas duas. Não, a minha aqui tá indo, pelo menos a tua eu tô conseguindo ver direitinho. Tá. E aí, Benção? Paz? Paz, querido, graças a Deus tá tudo bem. Você, a família, essas crianças Tudo lindas. certo. Estamos bem aqui. Estamos aqui. Eu tô saindo um pouco mais, né? Pelo trabalho que a gente está fazendo nas escolas. Mas na escola, não nas escolas, na escola. Mas estamos bem aqui, todos protegidos, sem sintomas. Estamos bem. Graças a Deus. Também tô bem, graças a Deus. Embora trabalhando lá no hospital, né? Mas protegida por Deus sempre, graças a Deus. Ah, então você sai todo dia, tem ido pro hospital, tudo certinho. É, eu trabalho 12 por 36, um dia sim, um dia não. Hoje eu tava de plantão, cheguei quase agora. Ok. E aí, minha irmã? E esse trabalho com os jovens, como é que tá aí? Como é que vocês estão se virando aí? Como é que tá as coisas aí na Nova Mariana? Olha, até graças a Deus o pastor tem feito cultos online, né? Ele tem aprendido, tem sido um desafio para ele, mas agora já está desenrolando muito bem, viu? Para quem tinha É, medo da internet, tá até solto demais, assim, tá super interagindo. é, Tá. sim. E ele E a tá, graças a Deus, ele oi. tá indo. Não, eu ia perguntar da juventude, se vocês, como jovens, têm feito. Eu vi que vocês estão fazendo essas lives, né? E aí vocês estão se reunindo aí também por esse caminho, né? É isso. Foi um começo muito bom do Kleber da gente estar fazendo essas lives para estar juntando mais o pessoal. Tem, a gente tem uma igreja que tem bastante jovem, né? Mas são jovens que participam bastante dos cultos online, das programações online, eles participam bastante, graças a Deus. Bacana, bacana demais. Muito bem. E aí, como que tá esse trabalho do MPC? Muito bem. Agora que a É, pandemia a parou um gente, pouco, né? exatamente. A gente, pela MPC, né, a gente praticamente pausou, porque o nosso trabalho, ele é totalmente dentro da escola, né? Então, não tendo Uhum. escola aberta, a gente não tem trabalho da missão, né? Porque o nosso contato com os adolescentes é um contato que a gente respeita e a gente realiza o contato através da escola, né? Às vezes um adolescente ou outro que consegue ter uma proximidade, que já visitou alguma Ah, igreja, sim. né? Mas a maioria dos trabalhos são diretos. O maior número, né, de pessoas que a gente trabalha realmente está dentro das escolas e aí a gente não consegue ter esse contato, né? Porque é recomendado para os voluntários não ter o telefone dos alunos, né? Então a gente tem toda uma relação que acontece dentro desse ambiente escolar, né? Ah, legal. Hoje eu até falei com meu filho, né? Ele faz parte de uma escola que vocês vão lá. Ele estuda Hum, no Saulo Tarso aqui do exato. Maitá.
no Continental. Sério? Aí eu falei pra ele, filho, pergunta lá pros seus amigos, né, o que que eles acham do trabalho do MPC, né? Pelo menos para um, dois, quem te responder, ver lá se tem surtido algum efeito na vida deles, se eles têm compreendido, né, a mensagem que tem sido passada e tal. E aí, eu vou até te falar um aqui, deixa eu pegar aqui que ele me mandou, de um do menininho. Eu vou ler como ele escreveu, tá? Bacana, bacana. Esse daqui foi de quem, filho? Cauã, do Cauã. Esse é o Cauã, que é um amigo da salinha dele, né, da sala de aula dele. Cauã tem quantos anos? Tem 14, ele também tem 14? Não, acho que tem 13 ou 14. 13 ou 14 anos. Ele escreveu assim, mano, eu acho isso muito bom, porque, tipo, eu vejo muitas pessoas depressivas, querendo tirar a vida e fazendo isso, iria perder um futuro brilhante. Então, é até bom que eles terem feito isso, acho que deveria passar mais vezes para fazer isso. Então, assim, né, que ele escreveu aqui meio sem a conjugaçãozinha, mas ele achou muito interessante pelo fato de ter que fazer isso mais vezes, porque as pessoas têm que entender que ela tem futuro pela frente, que ela não pode tirar a vida dela, né? Então, pelo que vocês falam, e lá tem surtido efeito, pelo que ele disse agora, ele captou bem a mensagem? Exatamente, assim, e provavelmente ele está falando de um dos falacérios que nós fizemos, né? Porque assim, só para você entender, né, o pessoal que está aí ouvindo também, que pode ser que você não compreenda como é que funciona esse trabalho direto da MPC, a gente consegue estar indo uma vez na semana, né, na escola, e a gente utiliza de 10 a 15 minutos na sala de aula, né, junto com os alunos. E pontualmente, né, pelo menos a cada 2 meses, assim, 3 meses, a gente realiza o Fala Sério. O Fala Sério é um programa como se fosse um talk show, tipo Sérgio Doido, onde a gente tem um tema principal, e aí esse tema a gente consegue desenrolar de maneira mais lúdica, onde a gente consegue comunicar com eles. E essa coisa que ele está falando foi sobre suicídio que nós falamos ano passado. E foi assim, foi importantíssimo, cara. Os alunos participaram, aderiram, interagiram. Naquele dia, quando terminou aquele tempo, a gente desafiou eles a darem um abraço e todos os jovens ali presentes conseguiram demonstrar essa empatia um com o outro. E a gente conseguiu ir inserindo, né? Porque é legal que a proposta da live é falar sobre a relevância, né, do jovem com a Bíblia, com a palavra de Deus, com a relevância cristã, né, onde está. Então, assim, a gente utiliza uma estratégia de parceria pública, né, com um projeto com estrutura, com um projeto que tenha uma ferramenta que atende à necessidade pública ali, mas a gente consegue trabalhar com a espiritualidade, que é uma proposta hoje que a gente só consegue trabalhar com espiritualidade quem está vivenciando isso de maneira saudável. Então, por exemplo, quando a gente chega num projeto, por mais que a gente utilize aí 10, 15 minutos para trazer uma palavra de reflexão, fazendo menção a Deus, utilizando a palavra de Deus de maneira profunda, a gente tem visto esses jovens sendo tocados, né? E aí a gente permanece indo lá, realizando a capelania, tocando neles, ouvindo, trazendo para perto, né? Então, isso tem sido uma das construções que a gente tem feito de muita relevância. Tanto é que todos os voluntários são cristãos, né? A gente recomenda isso porque carrega a essência, né? E tem um entendimento, tem uma base. A gente segue um padrão moral de cuidado, de ensino, e a gente tem a Bíblia como uma referência para o nosso comportamento, né? Então, a gente utiliza isso, né? Todo voluntário que está lá, ele passa, a gente pede carta de recomendação pastoral, e mesmo assim, diante disso tudo, ainda assim, a gente vira e mexe, a gente observa que os jovens cristãos ainda negociam alguns momentos, né? Mas vou deixar livre aí para ver se vocês têm alguma pergunta para ir provocando aí. Tenho aqui, eu não sei se eu vou conseguir ouvir, mas eu vou colocar bem aqui no fonezinho, que ele mandou áudio. Tá. Áudio tá baixo. Aumenta aí, filho. É que eu tô com a ajuda do meu companheiro aqui. Opa! Eu achei interessante, né, sobre eles terem ido para a escola para falar sobre... Tá certo. Aqui, ó. O que eu achei interessante, né, sobre eles terem ido para a escola para falar sobre esse assunto delicado que muitos alunos, tipo, provavelmente bastante alunos devem ter, só que eles não falam para as pessoas, e com eles falando
pode ter abrido uma clareza na cabeça das pessoas para falar mais, para nem seja para os pais, para os amigos, sobre os que eles sentem, essas coisas. Eu achei bastante interessante ele estar dando uma palestra sobre um assunto tão delicado que às vezes passa de despercebido por bastante gente. Então achei bastante legal, muito interessante e foi uma boa palestra. Então, eu achei engraçado porque ele falou assim, às vezes a criança pode estar, né, passando por isso, um adolescente, e eles não têm essa abertura em casa para conversar em casa. E de repente alguém chega e explana isso de uma forma com que ele oriente, com que ele pode se abrir, ele pode conversar, e é aquele momento que de repente ele pode se abrir, chegar a conversar. Houve algum momento, uma situação dessa de algum aluno depois de tudo chegar e conversar? Eu acredito que muitos procuram, né? Mas chegar com essa carência e chegar com essa determinação, olha, eu já pensei de repente em tirar minha vida, ou então que eu vivo me deixa muito depressivo. Então, e acontece muito, viu, Benção? Por isso que a gente precisa de jovens cristãos que são apaixonados por Jesus e amam a sua palavra. Por quê? O que acontece? Por exemplo, vamos supor, esse rapaz viu a palestra, e aí, não sei se você observou que no começo do áudio ele diz o quê? Eles falam de um jeito onde não carrega uma linguagem. Que linguagem é essa que ele está falando? A linguagem cristã, que a gente sabe que às vezes o pessoal está viciado. Né? Você tem que ir para a igreja, vem para minha célula. E às vezes você nem desenvolveu uma relação, você nem ouviu o cara. Às vezes o cara não quer falar de Deus, ele quer falar dele naquele instante. E aí a gente tem percebido que o cara começa falando de uma dor dele. E eu não preciso ter pressa naquele instante de fazer um convite para ele para ir na minha célula. Eu posso ter pressa para escutá-lo e sanar aquilo que ele está me trazendo. Então, por exemplo, se ele fala que ele sente tristeza porque está sozinho em casa, o que eu e você podemos fazer para que ele não fique sozinho? A gente pode levar ele para a igreja? Pode, mas a gente também pode ir até o shopping, pagar um sorvete, entende? Eu acho que a gente pode gerar alguns relacionamentos, através disso, a gente consegue conectar eles. Então, uma das estratégias que a MPC carrega e a gente entende é que o jovem ganha jovem e a gente entende que nós precisamos ganhar o direito de ser ouvido. Ou seja, eu primeiro escuto para depois ele me escutar, né? Então, o cara vai, às vezes, falar pra caramba e eu preciso acolher tudo aquilo sem ter a pressa de convidar ele para a igreja, porque ele pode falar, não quero ir. Aí eu encerro a minha conversa ali e falo, então, que Deus te carregue, né? Então, vai em paz, né? Mas, então, assim, é interessante que, por exemplo, o seu filho, né? Eu não sei se ele está firme aí na fé, está caminhando e tudo mais. Qual é a relevância dele? Então, por exemplo, quando ele pergunta para o amigo como é que foi, para o amigo dar uma resposta para ele, provavelmente eles têm algumas conversas que são boas, são conversas construtivas. Vai fazer mais resultado o seu filho vivendo com ele do que a gente indo uma vez na semana, você entende? É por isso que a gente precisa... então, por isso que a gente precisa cada vez mais ter a Bíblia sempre ensinada nos nossos púlpitos com os nossos jovens, para que quando eles vão para a escola, eles não se sintam vergonhados. E aí uma coisa muito legal da MPC é que parece que a gente está lá só para falar de Jesus para o cara que não conhece Jesus. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu acredito que o trabalho da MPC nas escolas ele tem muito mais impacto e muito mais relevância para fortalecimento do jovem cristão. Tá entendendo? Então, o jovem cristão que está lá, ele se sente muito mais seguro, ele se sente, pô, agora tem uma galera aqui que eu posso contar, sabe? Os caras estão falando de alguém que eu acredito, mano. Pensei que Deus não podia entrar nesse ambiente, agora tá aqui, sabe? Então, é um pouco desse caminho também. E até porque quando chega na escola, alguns adolescentes, jovens cristãos, né? Eles ficam um pouco mais acuados, porque a grande maioria não é, então eles se sentem um peixinho fora d'água. Aí quando chega um grupo lá que é da mesma, né, tribo dele, aí ele já se sente, eu acredito que possa se sentir até um pouco, é da minha igreja, então eu vou lá, eu também, eu sou cristão, consegue se abrir um pouco mais, né, se fechar, porque eu acredito que alguns deles sentem um pouco de vergonha de se achar, tipo, cafona ou careta, de,
Ah, olha lá o Sim, crente, isso, aquilo, outro. E quando o trabalho cristão ele entra dentro da igreja, ele deixa ele até um pouco aliviado e impulsiona ele, fala assim, ó, tá vendo? Que você pode fazer diferença na vida dele com exatamente. Cristo, né? Trazendo a palavra de alguma forma que vai chamar atenção, que vai entender o seu companheiro. E trazendo sobre o assunto que nós estamos falando hoje, de trazer a relevância da palavra, do conhecimento na vida do jovem, é muito isso, porque eu já tenho 37 anos nas costas, né? Nasci num Hum, lar cristão. Então, às vezes, para mim, se torna até um pouco mais fácil falar, eu não vivi lá no mundão. Tive, sim, umas experiências no mundo, normal, como todo sim, adolescente, sabe, rebelde, tive, sim. Mas ali a palavra sempre teve fincada no meu coração. Então, pra você trazer uma pessoa que é do mundo, e eu acredito que quando a pessoa ela nunca conheceu a Cristo, passou a juventude, a infância, o início da adolescência, sem conhecer a Cristo, e ela conheceu, eu vejo a diferença, digo por mim, eu vejo a diferença assim, porque parece que se empenha mais. E eu digo porque assim, sim. nascendo num lar cristão, você vai se tornando uma vivência. É, E é isso, eu acredito que é o mal de muitos hoje, a vivência uhum, antiguinhos, era uma coisa mais forte, era uma busca mais forte, eu não sei, os tempos mudaram mais e com o que Satanás tem colocado no mundo de atrativo para os jovens, de uma consciência de que eu posso estar na igreja, mas eu posso fazer as coisas de lá, eu acho que isso tem atrapalhado um pouco no crescimento do próprio jovem, de ficar muito assim, lá e cá, e uhum. nós vemos muitos, sim, que se empenham na palavra, em busca de conhecimento, sabedoria, em fazer a vontade do Senhor. Mas eu acredito que tem muita coisa ainda impedindo. Satanás, ele está, sabe, com armas mesmo para poder travar essa juventude. Travar, porque a gente sabe que é da juventude que vem a força, né? O vigor, a busca mesmo. Uhum. Eu acredito que muitos têm se deixado um pouco se corromper pela aquela vida, por uma vida assim de Jesus conhece meu coração. O que eu estou fazendo não é nada de errado. Não, mas Jesus me dá liberdade. A frase de hoje é: Jesus me fez livre, então eu posso fazer o que eu quiser. Sabe essa loucura toda? Não, e é exatamente, a gente assim, é uma responsabilidade nossa como liderança da juventude, das nossas igrejas, porque assim, a gente vai encontrar, às vezes, pais apáticos no ensino da palavra dentro do seu lar e na convivência prática com o seu filho. Isso responsabiliza, por exemplo, o líder do jovem da igreja, ou seja, o pai não fez o papel e responsabiliza a igreja em fazer isso. Então, por exemplo, se meu filho não sabe onde está João, não sabe onde estão os profetas menores, isso é culpa da EBD que não tem, que o pastor não colocou, sabe? E assim, É, pô, se meu filho não sabe os 10 mandamentos, ele não sabe quais são os frutos do Espírito, isso tem a ver com o líder do jovem que não ensinou. Só que não tem nada a ver, cara. E a gente, como igreja, precisa, sim, dar ferramenta para essa galera. Mas aí, né, a gente está falando aqui da Bíblia, e tem um texto que para mim, assim, é muito referência nessa questão do entendimento da convivência com o jovem, e para a gente perceber às vezes, como a gente consegue abordar e cuidar disso. É o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, quando Paulo tá escrevendo, né, a Timóteo, e ele, no versículo 3, ele vai dizer assim, olha, todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Aí ele fala, lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Eu fico pensando, eu e você aqui, eu também tenho 37 anos, né? O Kleber, eu estava falando com ele. A liderança jovem hoje tem uma responsabilidade muito grande, sabe? Da gente conseguir comunicar Jesus, cara, para essa galera de maneira apaixonada, sabe? O que às vezes a gente tem perdido em alguns instantes, a gente se preocupa demais com programação, a gente se articula demais com a coisa dentro do templo, e às vezes a gente perde um pouco dessa entrega desse jovem na evangelização, no amor, na proximidade com o outro, na entrega.
E isso é fundamental para nós. Então, por exemplo, ir a fazer um trabalho na MPC nas escolas. Poxa, seu filho, vai. Vamos supor que, como é que eu posso ajudar a minha escola? Ele pode se tornar um estudante em ação lá dentro. Na hora do intervalo, ele pode orar com essa galera, pô. Ele pode ler um texto bíblico lá, mesmo que ele não tenha domínio, mesmo que ele não aprendeu isso na igreja, mas ele pode ter essa ferramenta, por exemplo, que vocês vão estar ali para servir, eu tenho certeza. O Érico mesmo, aí da igreja de vocês, o quanto ele sabe, cara, o quanto ele está disponível para poder ajudar. E aí, só para dar agora mais uma continuidade e provocar um pouquinho mais, no versículo 8 desse mesmo capítulo, aí ele continua dizendo para Timóteo: portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao evangelho. Cara, a molecada hoje negocia demais, como você falou. Sente vergonha, tá comprometido. O Silas Malafaia, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir pro Descende, ele falou uma coisa que chamou muito a nossa atenção, cara. De fato, cara, você não vê um cara que é do candomblé, você não vai ver um cara que é de outra religião negociando a sua fé rapidamente no ambiente da escola, no ambiente de faculdade. Mas como a gente observa a nossa galera cristã, cara, como você observa o povo que está indo para a igreja, de repente o cara foi primeiro trimestre na faculdade, ele abre mão da fé, cara. Ele fala, não, cara, Jesus, ele foi um caretão. O cara... Como pode isso, mano? Ele ouviu, cara, ele tá vindo comigo, ele estudou, aprendeu sobre as bem-aventuranças, de repente ele disse que não, cara, isso tudo é besteira, sabe? A gente precisa estar junto. Eu acho que para nós, como juventude, acho que a aplicação bíblica para um jovem hoje nosso, ele tem que estar muito ativo. Eu, você, o Kleber, você que está aí, que está ouvindo, que é líder dos jovens, você precisa estar muito presente na vida dessa galera, estar perto deles, estar junto com eles, incentivando eles a continuarem a comunicar, a levar a verdade, enfim. Como o Paulo estava aqui desafiando Timóteo. Timóteo, cara, não se envergonhe, Timóteo. Vai, Timóteo, vamos embora, vamos para cima. Enfim, já, antes de você passar para o outro próximo, pronto aí, tem esse livro aqui, ó, Próxima Onda, David Wright. Esse aqui foi um dos fundadores da MPC, e esse Próxima Onda ele vai falar da força que o jovem tem em ser um cara que transforma onde ele estiver. E aí, né, só uma dica aqui, lendo aqui só um pouco da sinopse, ele diz assim: prepare-se para ser encorajado pelo incrível potencial da próxima onda, de adolescentes e jovens que seguem a Jesus e têm um enorme potencial para, através do evangelho, transformar o mundo. Prepare-se para crer neles, amá-los e apoiá-los, à medida que a fé pessoal deles se enraiza e à medida que eles compartilham a mensagem de Deus com o mundo deles. A gente precisa vir com essa pegada dessa onda cristã que conecta, que fala, que ama, que toca. Os jovens têm uma potência, os jovens adolescentes, cara, eu sou apaixonado por essa galera. Eles têm uma força que é só Jesus que pode dar para eles, e a gente, assim, como liderança de jovens, pessoas que estão aí cuidando deles, cara, a gente tem que realmente dar ferramenta, fazer live, tá junto, ligar, enfim. Eles vão escorregar, porque essa galera escorrega mesmo, mas a gente tá lá para ajudar. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca, né? E eu acho bacana que hoje, quando eu estava indo trabalhar, veio na minha mente a posição de Jesus com os discípulos, né? Nós somos os discípulos, né? E aí eu fiquei imaginando assim, poxa, naquela época, lógico, não tinha nada de internet, não tinha nada disso, né? Uma época bem crua, era só nas caminhadas mesmo, aquilo outro. Mas o interessante é que hoje nada muda o teu conhecimento da palavra, nada pode impedir o teu conhecimento da palavra, que a gente tem acesso à palavra. Os discípulos tinham acesso a Jesus, né? O que eles ouviam era de acesso o que Jesus falava para eles, né? O que Jesus ensinava. E hoje a gente tem uma arma tão poderosa que a palavra está circulando em todos os meios, né? Está circulando
na internet, está circulando em qualquer lugar, você tem acesso à palavra, você tem acesso a estudos, você tem acesso a qualquer tipo de forma de aprendizado para você transmitir a palavra. Você tem vários recursos hoje. Então, é algo que eu estava pensando assim, poxa, naquela época, não tinham esses recursos. Os discípulos de Jesus eles não tinham esses recursos que nós temos hoje. Né? E a Bíblia fala que vocês ainda farão coisas maiores. Por quê? Porque nós temos recursos nas nossas mãos. Nós temos a força de correr atrás, de poder montar um projeto, de ir fazer. E eles andavam o tempo todo com Jesus, mas Jesus nunca deixou de ter o tete-a-tete, né? Nunca deixou de estar do lado, de falar diretamente, de ter o acompanhamento. Então, às vezes se torna um pouco ineficaz você só mandar um oi, um falar, mas é como você disse, tem que ter aquele... Não, então vamos ali no shopping, vamos tomar um sorvete? O ouvir. Que hoje a carência é muito grande das pessoas quererem falar, elas simplesmente querem falar, colocar para fora, e você tem que estar pronto ali para ouvir. E quando você tem a certeza, a convicção da palavra, quando você tem um conhecimento, por isso que a busca tem que ser intensa, tem que ser grande, né? Porque meu pai costumava dizer, se você não conhecer a palavra, Satanás ele conhece a Bíblia de trás para frente. Então você tem que ser conhecedor da Bíblia também, né? Porque senão ele te dá uma rasteira. E você não sabe quem você vai pegar pela frente, os questionamentos que vão fazer, né? Porque já a pessoa te faz um questionamento e você tá ali, ó. É que eu vou ligar pro meu pastor rapidinho, então desfaça aqui, pastor, responde aí, o que eu falo sobre isso? Não é, a gente tem que estar preparado para tudo, e o conhecimento hoje em dia é fundamental. Não, e também tem outra, né? A gente também tem que sair dessa caixinha que a gente às vezes está, né? Às vezes o cara domina a Bíblia, mas ele não domina a história da vida, a história dele. Então, por exemplo, ele é um cara que tem um baita conhecimento da palavra de Deus, é um erudito, mas ele é um cara totalmente antissocial, você entende? Se o cara conhece a Bíblia, se ele tem a Bíblia enraizada, ele percebe que ele precisa ser alguém que ele tá com o outro, que tem vida nele, mano. É impossível um cara investir 2 horas de oração, de devocional, mas ser um cara totalmente antiético, totalmente distante, sabe? Do outro, do próximo. Então, isso não é bíblico, cara. A minha mãe costuma dizer que se você gasta 1 hora, 2 horas de oração, lê a Bíblia, mas você não tem capacidade de colocar a mão no bolso, servir outro alguém com seu dinheiro, ou então amar esse outro alguém com seu tempo, não faz sentido, cara, esse investimento todo. A gente tem percebido que as pessoas hoje, olha, se a gente olhar agora aí na nossa live, você que tá aí, você passa do lado, tem um monte de live acontecendo, cara. Sabe, eu fico pensando que há uma saturação, cara. As pessoas já sabem de Jesus, já ouviram a história dele, alguém já falou, o pai dele é pastor da igreja, que na verdade bateu na mãe. Ele não aguenta mais, aquele moleque tá ferido. Ele tá ferido com a igreja, ele tá ferido com os dogmas, ele tá ferido com a religiosidade do povo. E aí quando você, de repente, naquele instante, você não fala da igreja, você pergunta para ele como ele tá. Você pergunta para ele como foi o dia de trabalho dele. Você pergunta para ele o que ele mais gosta de comer. Parece que a gente sai da caixa. O cara fala, pô, tu é crente, mano? Porque parece que a referência do cristão é essa. A minha conversa sempre está enraizada, sempre dentro de um quadrado de eu vou para a igreja no domingo, eu vou para o culto jovem no sábado, quarta tem célula e segunda eu vou para a oração. Aí o cara pergunta, mas tu não joga bola? Não, eu jogo bola, e naquela hora que eu jogo bola, eu posso ter esse cara do meu lado, cara. Eu posso ter ele perto de mim. Olha, um ambiente de juventude é um ambiente de transformação. Nesse mesmo livro aqui, eu queria ler uma outra coisa aqui dentro disso que a gente está falando, que ele diz assim, ó, o poder do jovem de transformar o mundo. Os jovens, quando mobilizados em dinheiro, têm enorme capacidade sinérgica de realizar mudanças no mundo. Ao longo da história, vários líderes políticos que reconheceram esse potencial coletivo transformador de mundo da juventude e usaram os jovens de seu país para realizar eras de mudanças que impactaram o mundo de modo relevante. E aí pensa, de modo relevante, através do evangelho, e também de modo que não foi relevante para as pessoas. Por exemplo, um exemplo foi Hitler. Esse cara, ele usava uma expressão assim,
Apenas quem possui a juventude ganha o futuro. Você imagina, um camarada desse, ele tinha entendimento que no jovem tem uma potência descomunal, cara, de gerar transformação aonde vai. Por isso que a gente tem que mesmo, investir tempo de oração, de convivência, acreditar. Eu confesso, eu acredito muito nos jovens, cara, nos adolescentes. É uma geração que oscila demais, né? No pecado, nas falhas da vida, das cabeçadas errando, mas eles são, assim, inteiros, sabe? Eu tenho uma confiança tamanha no adolescente, no jovem, pra gente gerar transformação, sabe? E é interessante que aí ainda nesse mesmo capítulo, e aí dentro disso que a gente está falando, no versículo 10, ele diz assim, né, de 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 10. Mas agora, olha lá, um pouquinho no 9, um pouquinho antes, ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus. Que glória é essa? Que é a glória de Deus o Pai, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. O que eu fico pensando? Se a gente tem jovens apaixonados, jovens que têm entendimento da palavra, jovens confiantes na convivência social, jovens que têm vivência com líderes, como vocês aí, de tocar, de ligar, de comer uma pizza, de jogar uma bola, esse jovem está seguro, cara. A gente precisa, como liderança de igreja, como povo cristão, que tem uma experiência de fé, experiência madura, a gente precisa, além do ensino bíblico, a gente precisa ter convivência com esse povo. A gente precisa sair, andar de bicicleta com eles, fazer aquilo que eles gostam, estar onde eles estão, cara. Porque essa molecada tá aí, cara. Eu tenho um filho de 15 anos aqui no outro quarto, que gosta de um jogo, que tem entendimento da palavra de Deus, é um cara de caráter, é um cara que é obediente, mas assim, em vários momentos você percebe que ele não experiencia vivências com Jesus, ele não experimenta vivências com Deus, da palavra. Ou seja, eu tô aqui, eu me debruço com ele, brinco com ele, faço outras coisas, tenho meu tempo com ele também, mas ele precisa ter esse tempo. Se esse cara não entender que se ele buscar investir, ele vai ser um cara suscetível, cara, às propostas do mundo, sabe? Por isso que a gente, como liderança, a gente tem que gerar esse banquete, ó. Nós fizemos uma live, nós nos reunimos na casa de tal lugar, a gente orou, estamos dando ferramenta, e o cara tá escolhendo, cara, viver no pecado, mano. Ele tá trilhando esse caminho, mano. A gente precisa estar desencanado. Agora, se a gente também não faz nada, né? Se a gente ficar dentro do nosso quadrado, fazendo as nossas programações comuns, aí vai ficar mais difícil mesmo, né? Não, e aí é complicado, até porque o meu aqui também, ó, 15 anos vai fazer também. Já vai fazer 15 mês que vem. E é complicado porque a gente ensina, né, explica, fala da palavra, mas a gente sabe que algo que a gente não pode impedir é as experiências que eles vão ter. Isso a gente não pode impedir, porque nós tivemos essas experiências. Mas que nem eu falo para ele, ó, seu amigo fez isso, eu já vivi isso. Mas se eu vivi como mãe, eu vou saber que ele também pode viver, mas ele tem que saber como passar por essas experiências, né? Porque tem vários tipos de experiências que, como o pastor Djalma falava, ele falou assim, você tem que saber entrar e você tem que saber sair. A mesma coisa é o desânimo, você tem que saber entrar no desânimo e saber sair, porque se você ficar no meio e deixar ele te devorar, você não sai nunca mais. E até o nosso conhecimento da palavra também vai nos ajudar muito nisso, porque levanta a mão aí, dá um acenozinho aí, quem tá vendo a live aí, quem nunca perdeu uma oportunidade de falar do amor de Cristo e depois foi para casa pensando, caramba, se eu tivesse tido a ousadia de falar naquele momento, isso já aconteceu comigo, não foi uma vez só não, de acontecer situações e você ficar assim, atônito, o que eu falo, a pessoa foi embora, poxa, mas por que eu não falei naquele momento, eu podia ter dito, peraí, mas existe uma solução, foi uma oportunidade de doar a vida para aquela pessoa que foi embora. Quem nunca já passou por isso? Mas será que
A gente vai ter que ficar sempre passando por isso? Será que vai ser necessário sempre perder essas oportunidades? Né? Eu sei que a gente passou por isso, mas tem que ter aquele pensamento, eu não vou mais passar por isso. Por mais que a pessoa não queira me ouvir, porque eu sei que a palavra do Senhor fala que nós temos que falar do amor de Deus em tempo e fora de tempo. Então, ou seja, em todo momento você tem que falar. E a gente perdeu muitas oportunidades. E aí, naquele dia que a gente perdeu aquela oportunidade, o que será que aconteceu com aquela pessoa? Eu poderia ter feito a diferença? Eu não, mas a palavra do Senhor poderia ter feito. A mesma coisa são os adolescentes de hoje, os jovens de hoje, adolescentes, porque hoje tá muito, a vida está muito mais avançada do que antigamente. Eu até brinco que falo, com essa idade, por exemplo, 14 anos, gente, com essa idade, na minha idade, eu estava ainda comendo terra, essas crianças estão fazendo filho, né? A gente fica... E a gente tem que acompanhar essa evolução, porque é uma evolução muito rápida, é algo que está levando muita criança a fazer coisa que a gente nem imaginava. Na minha idade, com 14 anos, tem coisa que essas crianças fazem hoje que eu nem imaginava, sabe? Que eu poderia fazer aquilo. Eu até brinco e falo assim, gente, que isso? Os adolescentes estão se perdendo. Mas estão se perdendo por quê? A igreja está avançando para onde? Está avançando do templo para a sala de EBD, para aquilo, ou a igreja está avançando para fora? Né? E tem muitos adolescentes dentro da igreja que estão até vivendo vidas duplicadas. Eu vou para a igreja porque eu tenho lá o grupo de jovens que eu participo, mas lá fora está vivendo a vida totalmente solto. E aí vem aquela tal frase, que eu estou me revoltando com essa frase, que o pessoal faz as coisas e fala, mas Jesus me fez livre. Eu sou livre, então eu posso fazer o que quiser porque ele me ama. Sabe, é um engano que está sendo colocado. É que, na verdade, fragiliza, né? Quando o cara fala Jesus me fez livre, ele quer encerrar a conversa e justificar um erro, mas a liberdade que Jesus nos dá não tem nada a ver com o comportamento imoral que ele carrega. Em que é interessante, que é uma das coisas que eu tenho conversado muito com a minha esposa, né? E a gente até vai participar de uma outra live que a gente vai falar sobre sexualidade, e é interessante que às vezes acontece exatamente isso. Às vezes o pessoal não tem, na igreja, às vezes não tem entendimento. Então, por exemplo, às vezes a gente não ensinou, e aí por isso que às vezes alguns pais até têm razão, por isso que a gente como igreja precisa fomentar, dar ferramenta para a gente conseguir fazer com que esse cara aí, esse menino, esse jovem, tenha vivência, porque ele não tem debruçado na Bíblia. Por exemplo, meu filho está aqui. Aí ele não tem entrega na Bíblia, ou seja, ele não conhece os preceitos da palavra de Deus. O entendimento que ele tem da palavra é no culto no domingo, que não dá para a gente considerar isso, porque é uma hora de culto que ele está distraído com milhões de coisas. Aí ele vai para a EBD, que ele tem uma profundidade um pouco maior em relação a isso. E ainda assim pode ser que a gente só vai falar de alguns princípios só no final do ano, né? O que acontece? Esse menino não entende essa liberdade, porque ele não está enraizado na palavra de Deus. Agora, eu e você, quando um cara comenta disso, a gente tem que parar de desenvolver com ele, desenrolar uma conversa e repreender, né? Eu acho que chegou um tempo da gente realizar denúncias mesmo, denúncias dessa irregularidade, dessa imoralidade dele que ele caminha. A gente tem que vir com firmeza mesmo nesse quesito da igreja, onde namoros que são imorais, julgo desigual. É que às vezes a gente tem muito temor, né, de falar, poxa, mas esse é filho do pastor, né? Exatamente, mas isso aqui é filho do líder. O filho do... Então assim, mas a gente, essa demonstração de amor genuíno pela palavra, cara. Mano, o que você tá falando tá totalmente fora do padrão bíblico, cara. O que você tá dizendo, né? E teve uma vez um jovem que ele estava num comportamento assim meio irregular, conversando com algumas garotas e tal. E aí eu falei para ele, meu irmão, isso é pecado, cara. Você toma vergonha na sua cara, rapaz. Que conversa é essa? Aí ele me advertiu, você não pode falar desse jeito comigo, cara. Cadê o amor? Não sei o que. Eu falei assim, ó, a partir do momento que você fez uma confissão pública de batismo, você fez uma confissão pública fazendo parte de uma comunidade de fé, essa fé tem a ver, cara, comigo, meu irmão. A maneira como você está se comportando aqui dentro não representa Jesus, cara. E tem uma camisa do coletivo Emaús, muito legal, que diz assim, tem muita gente queimando o filme de Jesus por aí, né? É melhor que eu não faça isso também.
Então, a gente precisa repreender esses caras aí, mano, dar chave e continuar levando. Aí, Tá ouvindo aí? tô ouvindo. Deu uma travadinha, mas ouvi. O Kleber fez uma pergunta aqui. Qual é o grande motivo da juventude não ter prazer na palavra? Cara, eu assim, eu acho que não é um grande motivo, eu acho que é épocas, né? Então, por exemplo, na minha época a internet era a conexão de escada, então eu não tinha, Ficar meia hora, só meia-noite. eu não tinha profundidade na internet como o meu filho tem hoje, com uma internet de 30 mega de velocidade em casa, Ai, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que assim, a falta de profundidade aí, profundidade, né, que ele falou, Isso. por que essa galera não tá profunda? Porque essa galera não tá profunda em nada. Eles são superficiais em tudo. Você entende? Eles são superficiais na relação com os pais, eles são superficiais na relação com os amigos. E por isso que a gente, como igreja, precisa ser profundo. A gente precisa ser profundo no ensino da palavra, a gente precisa ser profundo na relação com eles. Porque tá chegando adolescente na nossa igreja, tá chegando jovem na nossa igreja arrebentado, molecada ferida. A gente tá chegando gente que saiu de uma relação totalmente de violência. E a gente não pode somente ficar no púlpito, trazer o ensino da Bíblia falando sobre amar o próximo como a ti mesmo, e eu não tô do lado desse cara para ajudar ele a ele conseguir amar aquele que feriu ele, sabe? Então, eles não estão profundos em nada, cara. Eu temo isso, porque a gente conversa com o jovem, você vê que ele não tem profundidade no trabalho, e isso compromete um monte de coisa, porque pode ver, ele não é apaixonado pelo que ele faz, ele sai do emprego várias vezes, ele não se aprofunda no ensino, ele troca de faculdade várias vezes, né? Você pode observar, a igreja é a mesma coisa, ele não tem uma obediência à liderança, troca de igreja várias vezes, sabe? Ele não é profundo, ele não está enraizado, cara. Então, é óbvio que a palavra de Deus vai trilhar esse caminho mesmo. Enfim, por exemplo, meu filho está aqui, eu falo para ele, falo assim, toda vez que você decide sair do portão da minha casa mentindo para mim, você está debaixo de uma maldição que não pertence, cara, ao ensino da palavra de Deus. Então, assim, se ele não tiver vivência com Deus e profundamente na palavra, eu posso orar com ele todos os dias, eu posso levar ele para a igreja todo domingo, mas ele continua muito superficial, você entende? Então, assim. E o Kleber até colocou aqui, vocês não acham que isso acontece por conta de algumas lideranças estarem despreparadas? Eu acredito que, assim, o culto começa em casa. Se os pais são cristãos, sim, de obrigação do pai ensinar a criança no caminho que ela tem que andar. É que nem uma escola, né? Você manda a criança para a escola, então a mãe, o pai acha que o professor que tem que dar educação. Não, ele dá educação que ele vai aprender a ler e escrever. Educação de comportamento são os pais. A mesma coisa, eu acredito que seja com os líderes. Se você está sendo liderado por alguém que não tem uma estrutura espiritual boa, você está levando quem? Porque a ovelha, ela segue o seu pastor. Então, se o seu pastor está te encaminhando numa algo despreparado, eu acredito que, primeiro que o pastor da igreja, ele tem a sabedoria dos altos céus para ter esse feeling de entender, poxa, não está ficando legal, então vamos ver de onde está, o que está acontecendo. Mas sim, eu acredito que se não tiver uma liderança boa, não vai ter alunos bons. Eu gosto de partir do princípio da proximidade, sabe? Por exemplo, a gente acabou de ler o texto de Paulo. Olha só que interessante, né? Paulo, ele olhava para Timóteo, que era o seu discípulo, como alguém que estava ombro a ombro, sabe? Quando eu falo da liderança estar despreparada, eu tenho muito medo, sabe? Porque o que é uma liderança preparada? Ela tem um bom celular, tem ótimos instrumentos, eles têm culto todo sábado, eles visitam, porque aí a gente vai encontrar aquela liderança que, na verdade, o cara trabalha. Por exemplo, eu imagino que vocês aqui devem estar trabalhando. Vocês têm a vida de vocês, mas ainda assim vocês têm que cuidar dos jovens, da liderança, dos jovens da igreja.
O que é uma liderança preparada? É um pastor que é remunerado pela igreja para cuidar dos jovens, sabe? Eu tenho alguns receios sobre isso, porque às vezes não tem a ver com o preparo, instrumento, recurso. Às vezes tem a ver com o preparo da escuta da voz, sabe, de Deus. Então, por exemplo, a gente pode ter adolescentes, cara, que se converteram recentemente, que são muito mais maduros e cheios da presença de Deus e apaixonados por Deus do que o cara que está 10 anos na igreja. Entendeu? Isso com certeza. Então, assim, e aí não tem a ver com o tempo, não tem a ver por ele ser filho do pastor, que ele tem que conduzir o culto, sabe? A gente precisa, vamos trazer, eu sempre falo muito aqui para os líderes da nossa igreja, né, que eu faço parte da liderança dos jovens aqui. Uma das coisas que a gente tem como premissa é perguntar para o adolescente como deveria ser o culto do adolescente. Cara, o que vocês entendem que precisa realizar para alcançar outros adolescentes? Aí ele se sente parte, ele sugere. Eu acho que uma liderança preparada é aquela liderança que está apta a ouvir, ela está pronta para acolher a necessidade daquele cara, perceber o percurso que está rolando dentro da igreja, né, os calabouços dos adolescentes, o que está rolando na conversa. Eles estão falando de sexo, estão falando sobre drogas, estão falando sobre racismo, olha aí, está falando sobre racismo, aí tudo que ocorreu. A gente vê os nossos jovens postando, pergunta, mas por que você postou isso? Ah, sei lá, tá todo mundo postando. Aí a gente, como liderança, tem que dar a resposta, né? Poxa, na verdade esse é um movimento que aconteceu porque um cara foi morto nos Estados Unidos, outro adolescente é aqui. E aí a gente tem que estar preparado, né? Entender o que tá rolando no dia a dia. E, né, tá conectado. Pra gente poder também encaminhar junto. Eu sei que a gente já tá tomando uma idade, né? Chegando para a idade. E a gente tem que acompanhar esse mundo. Cara, tá muito, muito rápido as coisas. Eu sei que tem muitos aqui que estão na live também que podem... Eu acho que acredito que já aconteceu isso também. De você não, até ver algumas situações que tá acontecendo hoje e pensar assim, meu Deus, eu tô ficando careta, eu tô ficando velho. Cara, como isso? Mas eu entendo que assim, a gente vê algumas situações e fala, gente... Na minha época na igreja, se eu tivesse feito uma coisa dessa, nunca que ia imaginar. Porque está muito, muito avançada as coisas. E às vezes a gente, quando vai repreender, a gente fica assim, você está muito... filho, você está passada, filho, os tempos mudaram. Mas eu penso assim, os tempos mudaram, mas a palavra do Senhor continua a mesma. Mudou, mas a gente tem que ter essa confiança, ter esse conhecimento de trazer para eles, assim, o mundo mudou, a gente está em 2020, mas a palavra do Senhor não muda, e ela jamais mudará. Então, o que você está fazendo agora que colocam, não, mas fica despreocupado, que isso é normal. Hoje em dia é normal um adolescente ter um filho. Hoje em dia é normal você ter um filho antes do casamento. Hoje em dia é normal isso. Hoje em dia é normal você beber. Hoje em dia, esse hoje em dia é uma coisa que está, assim, acabando. Ele sabe com tudo. E se a gente não tiver essa propriedade da palavra de chegar e falar assim, não, vamos conversar, né? Eu sei que hoje as coisas são mais fáceis de ter, mais fáceis de fazer, mas Deus, como a Marli está dizendo ali de Paula, né? Marli de Paula está dizendo, Deus não muda. Ele não muda. Ele, imutável, né? Ele é imutável. Então, o que você está fazendo, se for errado diante do Senhor, vai continuar sendo errado. Mas Jesus me livrou, Jesus me fez livre. Sim, fez livre, mas pelo sangue dele. Não te fez livre para você fazer o que você quiser na vida. E hoje os adolescentes com essa concepção de que, eu posso tudo, eu sou feminista, eu sou sei lá o quê, eu sou isso, eu sou da direita, eu sou da esquerda, isso tem deixado as pessoas entenderem que ela tem um poder sobre a vida dela. Então ninguém mais, nada mais pode ter poder sobre a vida dela, porque é o que ela pensa, é o que ela acha e o que ela pode. E às vezes em algumas situações, eu me sinto até tipo assim, uma senhora de 80 anos, de 1894, que estou falando uma coisa para um adolescente que... Mas eu acredito que a palavra do Senhor, ela não muda. Mas também ela faz a mesma coisa de quebrantar esses corações. Eu acredito que na antiguidade, no tempo de Jesus, tinha pessoas que tinham esse mesmo pensamento que algumas pessoas têm hoje, mais futurista, ou então
mais retrógradas, mas eu acredito que a palavra, ela corta. Então, se você tem o conhecimento, principalmente a busca pelo Espírito Santo, a busca de estar ali sendo usado pelo Senhor, a pessoa pode ter o pensamento que for. Quando a palavra do Senhor cortar o coração desse adolescente, cortar o coração desse jovem, vai fazer a diferença. Eu acredito que você, trabalhando na escola, você já teve muitas experiências assim de ver transformações, né, da palavra chegar a esse adolescente jovem e ver transformação. Exatamente. Na verdade, Atos capítulo 6, ele vai falar exatamente sobre a preocupação dos discípulos. Eles estavam preocupados porque algumas pessoas começaram a reclamar, por exemplo, as viúvas, os mais necessitados estavam reclamando porque a comida não estava chegando para eles, né? E eles estavam reclamando várias necessidades lá. E os discípulos não estavam conseguindo atender aquela demanda. O que eles fizeram? Eles pegaram e chamaram pessoas, né, que são cheias de fé, cheias de sabedoria e cheias do Espírito Santo, para servir a mesa, cara. Eu amo essa parte, porque eles precisavam de pessoas cheias de fé, cheias de sabedoria, para servir a mesa. Interessante, porque a gente é o cara que é cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, é o cara que está no púlpito. Ele também precisa ser esse cara. Mas o cara que está servindo na mesa, o cara que está lá no banheiro, o menino que está ali na porta, ele precisa ser esse, cara. E aí é o grande segredo. O cara servindo na mesa, ele colocava um prato, colocava um suco, tirava entregava um pano de prato, ele falava da verdade. E interessante que esse texto, no final, assim, um pouquinho mais no final, ele vai dizer o seguinte, que conforme eles iam servindo, a palavra de Deus era exposta, era falada, e Deus ia adicionando novas pessoas. Quando você fala da questão do trabalho da MPC, é exatamente isso. O lema do trabalho da capelania é semeando esperança nas escolas. Quando a gente entra numa escola, entrou até um aluno aí, o Exandai aí. Quando a gente entra nas escolas, a gente diz para os meninos o quê? Quando a gente entra nas escolas, a gente diz o quê para eles? A gente acredita em você, cara. A gente semeia uma palavra de esperança. A gente diz, cara, você vai conseguir. E aí ele fala, cara, por que esse cara tá falando isso para mim? E aí ele questiona, né? Ele questiona aquilo mesmo que ele acreditava dele, né? Eu, se eu não me engano, aqui teve outro rapaz aqui, o Roberto, ele tava falando que uma inversão muito grande de valores, e é verdade, cara. Meu marido. E essa inversão e essa inversão de valores é interessante porque quais são os valores que foram invertidos, né? Quais são os valores que a gente está considerando? Porque tem os valores da sociedade, mas também tem os valores cristãos. Ou seja, nós trilhamos um caminho de inversão de valores também, viu? Porque a gente deseja que esses caras abram mão dos valores que eles acreditavam para acreditarem no valor da Bíblia, cara. Para acreditarem na conduta moral que a Bíblia nos traz, né? E no começo, antes da gente você passar para mim aqui, tem um lema da MPC que diz assim, ao compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. Nós vamos mudar os tempos. Hoje nós estamos aqui numa pandemia que é importante agora, quem não tiver um Instagram, um YouTube, não saber falar em live, meu irmão, você não conecta a galera, você tá perdido. E aí você pode falar que a internet é do capeta, pode falar que o Instagram é do demônio, pode falar que a rede social é do inferno, mas hoje exatamente, a ferramenta hoje, cara, pra gente estar falando com essa galera é essa. Então você vai ter que mudar o seu valor, não tem jeito. Então, aí você imagina assim, Jesus, a gente chegando no céu, Jesus falando assim, por que você não pregou a palavra? Senhor, mas isso, mas aquilo. Peraí, meus discípulos tinham que andar quilômetros para fazer tal coisa, você tinha internet na tua mão, tu podia ter feito live, tu podia ter ligado, tu podia ter juntado uma galera que feito uma live geral, feito chamada de vídeo. Pô, tu tinha tanto instrumento na mão, aí você vai sucumbir. É complicado, né? Deus dá as ferramentas, nós temos que ser também inteligentes, tem que usar a inteligência para o reino, né? Não ficar só esperando, não, usa a inteligência para o reino, a gente tem que usar sabedoria, inteligência, maturidade também para isso, para saber lidar, ter muita experiência com Deus, Bíblia, comer
saber a Bíblia mesmo, porque você precisa estar embasado em alguma coisa, porque é que nem eu tinha falado antes, chega umas perguntas meio doidas, porque adolescente faz pergunta meio doida, né? Jovem faz os questionamentos meio doidos, e você fica... Não, e assim, ó, uma das coisas que também eu queria falar, por exemplo, a gente também não precisa espiritualizar tudo. Por exemplo, às vezes a gente também tem muito isso, cara. O adolescente chegou aí perguntando, mas por que não pode homem com homem? É porque, cara, homem com homem não é saudável, meu brother. Você não vai conseguir... Você não vai conseguir procriar, fi. Não vai não dar, vai ter fi. como, não dá. Eu posso adotar. É verdade, porque você pode adotar, sabe? A gente pode trazer ferramentas, benefícios, a gente pode dialogar e explicar também, porque senão a gente espiritualiza muito. Então, por exemplo, eu tenho usado uma ferramenta assim. Então, por exemplo, um menino que chega e fala, pô, mas é verdade. Eu acredito que o menino que tem um sentimento por outro menino é genuíno que ele está apaixonado pelo outro menino. Eu acredito nisso. Só que, por exemplo, não contempla. Então, assim, se você está gerando uma paixão pelo outro, aquele outro não é seu cônjuge, aquele outro não é seu marido, sua mulher. Você não pode investir nele. Esse é um relacionamento que não agrada a Deus. Aí eu saio do campo, por exemplo, de ser homofóbico, saio do campo do preconceito. Eu consigo trabalhar. É que às vezes a gente coloca isso. Então, é pecado o cara ser homossexual. Mas é pecado esse menino e essa menina que estão tendo uma relação imoral. Entende? Da mesma maneira. Agora, a gente não pode espiritualizar o treco. Porque senão a gente perde essa molecada. Porque não conecta, sabe? Não conecta muito a conversa com ele. Então, por exemplo, a Bíblia ela precisa entrar numa divisão para ensino prático daquela conversa que eu tive com ele. Então, eu lembro que teve uma adolescente que ela era lésbica, né? Ela estava caminhando conosco na igreja e a gente amou aquelas duas meninas e acolhemos elas muito bem. A gente ficou com elas muito próximo. Eita, vai acabar a live. Vai? Já vai acabar. Acabou. Ixi, não, acabou mas não com o meu desliga marido. não, ela vai embora. Ela vai embora, pô. Eu acho que é 1 hora só que fica, não é? É 1 hora. Aqui acabou. Pro meu marido acabou. Não dá, Bom, tem que deixa ficar eu só 3 horas. Conclua. Não, eu vou concluir só esse pensamento aqui. Conclua. Aí essa garota, eu lembro que ela veio conversar com a gente, e aí eu disse pra ela, falou assim, olha, eu quero que você fique sabendo que a nossa oração é para que essa relação de vocês se torne uma... Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo. Tá. Então, a minha oração, e eu falei para ela ficou muito brava comigo. Eu disse assim, olha, a minha oração é para que realmente vocês se tornem tão apaixonadas por Jesus que essa relação de vocês fique em segundo plano. Já teve casal de namorado que eu estava acompanhando que os caras namorados estavam transando, e aí o cara falou para mim assim, poxa, na verdade, eu me esforço para não fazer isso. Mas aí a garota, aí ele falou assim, mas ela sempre quando eu vou lá na casa dela, ela tá com aquele vestido, ela tá me provocando. Eu falei, termina com ela, filho. Acaba com essa relação. Aí, ixi, acabou. Nunca mais eles foram em casa. Porque assim, não, sabe, eu poderia falar que a mulher tá com pombagira, é um demônio na vida dele. Não, mas é simples. Você não quer pecar, ela tá te atrapalhando, sabe? Eu acho que a gente pode argumentar e trazer.